Então, de fato, agora nós vamos estudar as propriedades coligativas. Então, o que é propriedades coligativas? É uma modificação em certas propriedades de um solvente quando nele adicionados um soluto não volátil, a qual só depende do número de partículas, moléculas ou íons dissolvidos e não de sua natureza. Então, primeiramente, o que é soluto? Soluto é o menor componente de uma solução. E o que é o solvente? É a substância que está em maior quantidade numa solução. O que é ser não volátil? É uma substância que ela não tem tendência a evaporar. Logo, ela tem uma temperatura de ebulição relativamente alta. Ela não vai ter tendência a passar do estado líquido para o estado gasoso. Logo, quando esse soluto é adicionado na mistura, ou em um solvente, ou em uma substância, ele vai permanecer lá. Ele não vai ter uma tendência de ser liberado. Tá? Então, ele vai ser mantido na mistura onde ele foi adicionado. Ele vai estar ali presente. Tá? Então, esse é o soluto não volátil. As propriedades coligativas são tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, crioscopia ou criometria, osmoscopia ou osmometria, tá? Então são essas 4 as propriedades coligativas que nós iremos estudar. Tonoscopia estuda a diminuição da pressão de vapor de um solvente provocado pela dissolução de um soluto não volátil. Então, como foi importante nós termos estudado o conceito de pressão de vapor. Creio que todos entenderam o que é pressão de vapor. Então, o que acontece? Na tonoscopia, você vai ter lá uma substância e vai ser adicionado outro componente. Então, agora você não vai ter mais aquela substância, você vai ter agora uma mistura. E esse soluto que foi adicionado, ele vai o quê? Ele vai diminuir a quantidade de vapor formado. E quanto menos vapor formado, nós entendemos lá, nós aprendemos que você vai ter o quê? Uma menor pressão. Ok? Nós estudamos que quanto mais vapor formado, maior vai ser a pressão. E quanto menos vapor formado, menor será a pressão. Então é isso que a tonoscopia ela estuda. A pressão de vapor da solução formada por um soluto não volátil em solvente é menor que a do solvente puro, pois agora existe uma interação entre as partículas do soluto e as partículas do solvente. Dificultam a liberação das mesmas. Tá? Então, agora, o solvente, antes quando você tinha só uma substância, ela evaporava facilmente. Ela passava do estado líquido para o gasoso de forma fácil. Porque ali só tinha o quê? As suas próprias moléculas. Mas agora existe outro componente. E esse componente está o quê? Ele está tendo agora uma atração pelas moléculas da outra substância. Então agora é mais difícil essas partículas serem liberadas. Dificultou a saída das partículas, porque agora existe uma atração entre as partículas do solvente, da substância, com as partículas do soluto. E isso explica, tá, esse abaixamento da pressão de vapor. Então, está aqui a ilustração disso. Né? Nós temos aqui a substância, o solvente puro, e agora foi adicionado o soluto não volátil. Ele vai permanecer agora aqui. Ele não vai ser agora liberado tão facilmente. E as moléculas, note que aqui, no primeiro exemplo, você tem uma quantidade de vapor sendo liberada. Quando você adiciona uma determinada quantidade de soluto não volátil, a quantidade de vapor liberada já diminui. Caso você aumente a concentração de soluto, aumente a quantidade de soluto não volátil adicionado no sistema, a quantidade de vapor formado vai ser o quê? Cada vez menor. Então, dependendo da concentração do soluto adicionado, esse abaixamento da pressão de vapor, o efeito tonoscópico, ele vai ser cada vez, né, mais acentuado. A quantidade de vapor formado vai diminuindo.
à medida que você vai adicionando mais soluto não volátil no solvente puro. Então, como é que a gente vê isso no gráfico, né? Então, aqui a gente tem um gráfico da pressão em função da temperatura. Note aquela curva que nós vimos, né? Uma das curvas, tá? Então, inicialmente você tinha o que? O solvente puro, tá? Essa aqui é a P2, né? Lembrando 2, né? É a pressão do solvente puro. Houve a adição o quê? Do soluto e ocorre o efeito tonoscópico. Agora você não tem só uma substância, que é o solvente puro. Foi adicionado soluto. Agora você tem uma solução. E devido a esse soluto ser adicionado, o que vai acontecer? A quantidade de vapor formado vai ser diminuída. E a pressão, tá? A variação de pressão agora vai diminuir. Tá? Vai ter um abaixamento da pressão de vapor do sistema. E ele vai ter o que? Uma pressão final que é menor do que a pressão inicial. Isso é o efeito tonoscópico, é a tonoscopia. Ok? Ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente por meio da adição de um soluto não volátil. Então agora a gente vai estudar a elevação da temperatura de ebulição devido à adição desse soluto não volátil. A diminuição da pressão máxima de vapor do solvente devido à adição de um soluto leva inevitavelmente ao aumento da temperatura de ebulição. Então note que quando ocorre a adição do soluto não volátil, ele vai causar, primeiramente, ele vai causar a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, e ele vai causar simultaneamente o aumento da temperatura de ebulição. É por isso que as propriedades são chamadas de propriedades coligativas. Lembre lá de coligação partidária. O que é isso, né? Para a gente entender melhor, coligação é o quê? É uma união simultânea ao mesmo tempo. Então não pense que as propriedades coligativas elas ocorrem independentemente, ocorreu uma, aí depois vai ocorrer a outra. Não, elas ocorrem ao mesmo tempo. Ocorre a adição do soluto não volátil, você vai ter ao mesmo momento o abaixamento da pressão máxima de vapor e a elevação da temperatura de ebulição. Tudo isso ocorrendo ali no mesmo momento, simultaneamente. Ok? Então, vamos entender a ebulioscopia. Então, nós temos aqui o solvente puro, nós temos aqui a substância água, que ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Agora, nós temos o quê? A adição de um soluto não volátil, por exemplo, a glicose, que é um açúcar. Ele é adicionado, tá, à água, e olha o que acontece com a temperatura de ebulição. Ela tem uma elevação. Antes era 100. Havendo a adição do soluto não volátil, a temperatura de ebulição já tem o quê? Uma elevação na concentração de 1 molar. Caso esse soluto ele seja aumentado a sua concentração, 2 molar, o efeito ebulioscópico ele vai ser maior. Tá? Então, quanto maior a concentração do soluto não volátil adicionado, maior será o efeito ebulioscópico, maior será a elevação da temperatura de ebulição. Então, nós temos aqui, em uma determinada pressão, nós temos aqui, a curva do líquido puro, a curva de vaporização, a curva de vaporização aqui, né, que nós vimos no diagrama de fases, ok? Essa aqui é a curva de vaporização, que é a coexistência dos estados líquido e gasoso, tá? Então, você tinha essa temperatura de ebulição, por exemplo, você tinha uma temperatura de 100 graus Celsius. Houve a adição do soluto não volátil, olha o que aconteceu. A temperatura teve essa variação, esse aumento, tá? Tá aqui, passou daqui para cá. Essa temperatura é menor do que a temperatura final. A temperatura final é superior do que a temperatura de ebulição da substância, do solvente puro. Tá? Então, essa elevação da temperatura de ebulição é o que nós chamamos de ebulioscopia. Tá? Então, representado aqui
no nosso gráfico. Crioscopia. A crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelação de um solvente por meio da adição de um soluto não volátil. Tá? Então, lembrando, temperatura de congelamento é a mesma temperatura de fusão. No entanto, a temperatura de fusão ela vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de congelamento é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Só muda o sentido aí, tá? da transformação dos estados da matéria. A diminuição da pressão de vapor do solvente devido à adição de um soluto leva à diminuição da temperatura de congelamento. Então, mais uma vez, lembrando, né? As propriedades elas são coligativas, elas ocorrem coligadas, unidas, juntas, simultaneamente. Então, no momento em que ocorre a adição aqui, ó, do soluto não volátil, você vai ter a diminuição da pressão de vapor, a elevação da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de congelamento da substância. Ok? Então, por exemplo, a temperatura de fusão da água, tá? Lembrando, né, que a temperatura de fusão e temperatura de congelamento, elas são a mesma coisa, tá? No entanto, a temperatura de fusão é a temperatura que vai descrever a mudança do estado sólido para o líquido, e a temperatura de congelamento do líquido para o sólido. Tá? Mas temperatura de fusão e temperatura de congelamento numericamente são a mesma coisa. Tá? Então nós temos aqui a temperatura de fusão da água. Caso seja adicionado um soluto, né, mais uma vez a glicose, olha o que vai acontecer com a temperatura de fusão, com a temperatura de congelamento da água. Ela vai diminuir, ela vai sair de 0 para menos 1,86 graus Celsius. Caso a concentração do soluto não volátil aumente, esse abaixamento da temperatura de ebulição vai ser maior ainda. Você vai ter um abaixamento cada vez mais elevado. Tá? Então isso é a crioscopia. Então, vendo isso aqui no gráfico, né? Aqui nós já temos o quê? A curva de... Que curva é essa? Tá aparecendo aqui uma reta, mas é como se fosse aquela curva do nosso gráfico que nós vimos, tá, gente? É a curva o quê? De fusão e solidificação. Nós temos aqui a coexistência dos estados sólido e líquido, tá? Ó, sólido e líquido, tá? É a curva de fusão ou curva de solidificação. Então aqui nós temos, ó, primeiramente, o líquido puro. Com a adição do soluto, agora passa a ser o quê? Uma solução. E a temperatura que antes era o quê? Uma temperatura inicial, T0, de 0 graus Celsius, agora ela vai ter uma diminuição. Ela vai ter uma diminuição da temperatura. Vai ficando o quê? Ó, cada vez uma temperatura de fusão ou de congelamento cada vez menor, dependendo da concentração do soluto não volátil que está sendo adicionado. Tá? Então aqui, ó, delta Tc é a variação da temperatura crioscópica, temperatura de congelamento. Tá ok? Essa foi nossa aula. Bons estudos e uma ótima semana.